Veja no ICL Notícias, segunda edição. Povo vitorioso. Nós sabíamos que a urgência de milhões de brasileiros não podia mais esperar. Após pressão popular, Câmara aprova a isenção do imposto de renda por unanimidade e esquerda já mira a tramitação da proposta pelo fim da escala 6x1. Brasileiros nas mãos de Netanyahu. Deputados pressionam o ministro das Relações Exteriores após Israel interceptar embarcações da flotilha com ajuda humanitária. É preciso endurecer nas relações comerciais e diplomáticas com o Estado que tem feito crimes contra a humanidade. Censura das Big Techs. Meta e Google impedem anúncios do novo documentário do ICL. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Também boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Esse dia 2 de outubro de 2025, em que vamos falar sobre a aprovação na Câmara dos Deputados da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. É um dos assuntos do dia. Já estou ao lado de Juliano Medeiros e Chico Sá, meus parceiros dessa quinta-feira. Opa, finalmente uma grande notícia para o Brasil, né? Começamos com boa notícia. Sim, tem alguns espectadores que sentem falta de boa notícia. Hoje temos, fiquem por aí com a gente. Começando outubro com esperança de dias melhores, outros outubros virão, como diria o grande Milton Nascimento. Que bom, né? Que bom que abrimos outubro assim. Nenhum deputado, ousou se contra essa medida. Todo mundo com medo, porque pegou muito mal aquela brincadeira lá da PEC da bandidagem. Correu todo mundo virou santo. Não, pelo amor de Deus, vamos ajudar a classe trabalhadora. 493 votos a favor, nenhum contra, só que tem os 18 deputados que não compareceram também à votação. Exato. É importante dizer. Esses aí querem marcar para o público deles, aquele público que tudo que for ligado ao Lula, eles vão para o outro lado. Então eu creio que esses 18 são kamikazes. Que arriscaram a próxima eleição com essa medida, com essa ausência, né? Isso aí. Então, a aprovação do projeto de lei que ainda precisa passar pelo Senado. A gente vai falar a respeito disso. Daqui a pouquinho chega a deputada federal Camila Jara, do PT, para conversar com a gente também. E, bom, acho que a grande notícia é que a promessa de campanha, talvez a maior bandeira do governo Lula, deste governo Lula, ganhou força. E a pressão veio das ruas. Então, acho que tem vários parlamentares agora tentando tirar cada um pedacinho, mas essa aprovação veio daí. E o presidente Lula já se pronunciou, falou que é um passo histórico na construção de um país mais justo. Eu diria que é um passo, assim, realmente é histórico, mas para a gente falar em justiça tributária, né, Juliano? É um caminho. Mas tem muitas camadas nessa vitória, né, Gabi? A primeira, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, a força que a mobilização popular teve nessa decisão, né? Primeiro, ao derrotar a PEC da bandidagem, depois interditar o PL da anistia e forçar o Hugo Mota a mudar a agenda da Câmara, porque a agenda da Câmara até agora, aliás, ao longo do ano inteiro, né, Chico Sá, teve sequestrada pelo bolsonarismo nessa tentativa entre bolsonarismo e centrão de se acertarem. E a mobilização popular foi que derrotou a PEC da bandidagem, foi que interditou o PL da anistia e que promoveu essa grande vitória, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, uma vitória na agenda econômica, que é uma prioridade do governo. O governo sabe que com inflação de alimentos, com dificuldades na economia, com alta informalidade, a sensação de bem-estar que os números da economia trazem não são sentidos por quem mais precisa dessa melhoria. Mesmo que os números de desemprego estejam muito bons, os números de inflação estejam sob controle, se você não tem entregas concretas para quem vive do seu trabalho, para quem está ralando todos os dias,
esses números positivos não servem de muita coisa. E essa é uma entrega concreta, né? Vai aliviar o bolso de milhões, cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras, sentindo o impacto direto. E quem vai pagar a conta? Essa era uma outra disputa que estava em curso. 141, mais ou menos, mil super ricos no Brasil. Houve uma manobra, houve uma tentativa, aliás, ou mais de uma, né? Várias sugestões de emenda do bolsonarismo para livrar os super ricos de contribuírem com a sua parte, tentando jogar a conta no colo do governo, tentando forçar cortes na educação, na saúde, mas felizmente o relatório com a taxação de 10% para aqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês ficou no relatório, que é também uma grande vitória. Vitória porque ajuda os mais pobres e vitória porque mostra que esse país tem que começar a taxar imposto de bilionário, o que foi uma promessa de campanha. Perfeito. Olhar para o andar de cima, né, Chico Sá? Exatamente, Gabi. Eu lembro de quando o governo mandou essa proposta para o Congresso. Lembra o que aconteceu? Um Deus nos acuda. O dólar correu ali para quase 6, a bolsa caiu e a Faria Lima gritou: apocalipse, apocalipse. Como toda mudança social, né, Como toda Chico? mudança social. E assim, acabou, o ajuste fiscal foi pro buraco, porque não acreditavam que pudesse ser tirado de quem ganha mais, dos super ricos. Então, foi o Deus nos acuda. O país paga naquela semana pela queda da Bolsa e agora é aprovado. Isso mostra que a cada apocalipse desse cantado pela Faria Lima, pelos banqueiros, o Brasil perde dinheiro à toa. Que não são reais, são crises que não são reais, que podem ser resolvidas como foi resolvido ontem no Congresso. E o impacto, como disse desde o início o ministro Fernando Haddad, impacto neutro nas contas públicas. Ou seja, a proposta desde o início era não tirar nenhum centavo dos programas sociais, do financiamento do Estado, das políticas públicas, né? Fazer uma compensação, tornando o sistema mais justo. E foi muito importante o debate essa semana, porque além de discutir quem paga a conta, se discutiu a atualização da tabela do imposto de renda, se discutiu por que o Brasil não cobra lucros e dividendos, ou seja, houve um debate mais global na sociedade brasileira sobre o nosso sistema tributário, e isso foi muito positivo. Que, aliás, era uma emenda, no fim das contas acabou entrando no texto final, passando essa responsabilidade, vamos dizer assim, para o governo. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor esse trecho. Muito bom. Eu quero só trazer aqui uma fala do presidente Lula nas redes sociais, comemorando, claro, a aprovação da isenção do imposto de renda. Ele diz o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela também, para vocês poderem acompanhar. A aprovação da isenção do imposto de renda, por unanimidade na Câmara, corrige uma grande injustiça com trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Entre 2016 e 2022, a faixa de isenção não teve nenhum reajuste. Ele está falando dos governos Michel Temer e Bolsonaro, tá, gente? Vou falar baixinho aqui. Ano a ano, milhões de brasileiros passaram a pagar cada vez mais imposto de renda sem ter ganho real em seu salário, pois o salário mínimo também ficou congelado. Então, vamos já entrar nesse dispositivo, Juliano, porque você puxou esse fio condutor aqui, eu acho que vale muito a pena. Porque essa redação final do projeto entrou essa articulação ali, que foram dos deputados Pedro Campos e Tabata Amaral. Eles colocaram nessa reta final um dispositivo que obriga o governo a definir as regras para atualizar essa tabela do imposto de renda periodicamente, isso ano a ano, né? Esse é o período de ajuste. É uma vitória também, tinha sido proposta como emenda, mas o Arthur Lira ele acabou aprovando só 3 emendas, né, das mais de 100 que foram propostas ali. Mas entrou de alguma maneira no texto final desse projeto, o que é importante. E, claro, ainda vai passar pelo Senado, mas esses pontos eu acho que são cruciais e não vejo muita abertura para entrarem com muitas manobras no Senado, até porque foi o Senado que pressionou a Câmara a acabar pautando realmente a isenção, né, Juliana? Não sei se você enxerga de uma outra maneira. Não é isso. Por que os governos, em geral, não atualizam, não têm uma política de atualização da tabela do imposto de renda? Porque eles não têm economistas? Porque eles não têm auditores fiscais? Porque eles não têm quem faça a conta? Não, gente. Porque enquanto eles não atualizam a tabela, isso vale para todos os governos. Enquanto eles não atualizam a tabela, eles mantêm mais gente na base de arrecadação.
Gente que não devia estar pagando imposto e que segue pagando porque a tabela está desatualizada. O imposto de renda é um entre muitos impostos que o Brasil tem. Agora houve uma reforma tributária, vai unificar em apenas 2 impostos sobre o consumo e vão se manter alguns impostos sobre operação financeira, sobre produção industrial, e o imposto de renda segue existindo. Mas vai haver uma simplificação do sistema tributário, né? E essa correção, da forma como foi proposta nessa emenda, Gabi, ela meio que obriga ou garante, ou poderia garantir, né? Tem tanta coisa que se aprova nesse país e que infelizmente não sai do papel. Está na Constituição de 88 a taxação sobre grandes fortunas. Nunca foi regulamentada essa medida que é constitucional. Por quê? Porque se delegou ao governo e ao Congresso a regulamentação. Nesse caso, o Congresso está delegando ao governo a regulamentação de uma política de atualização automática da tabela do imposto de renda. Isso talvez seja o mais progressivo que possa ter sido produzido nesse debate. Porque com isso não vai ser uma decisão do governo mais quando que atualiza, quando não atualiza. Né? Vai ter que ser uma política permanente, assim como é a política de valorização do salário mínimo, assim como, né, são gatilhos mais ou menos automáticos que são incorporados. Então, nesse caso, garantir a correção da tabela do imposto de renda é hoje o principal mecanismo para garantir justiça tributária, para que a tabela vá acompanhando o crescimento real da renda no Brasil, cobrando sempre de quem tem mais e aliviando a vida de quem tem menos. Importantíssimo. Tem uma coisa também, um ganho político nessa aprovação da isenção, que é o Lula, desde o começo do governo, ficou com uma imagem, por conta de uma campanha permanente da oposição, de um governo taxador, o governo do imposto. Bom ponto, Chico, eu não tinha ouvido isso ainda. O governo sai dessa condição agora. É o governo, pelo contrário, que isenta. Então, tem um ganho político ainda que a gente não percebeu ainda, que vai ser maior do que a gente imagina. Não dá mais para acusar de um governo de taxar, de ficar com essa brincadeirinha, um governo que isenta desse tanto de gente ao mesmo tempo. Um mar de gente. De cara, 10 milhões de pessoas serão beneficiadas. Então, cai por terra, né, vai por saco essa ideia de um governo taxador, um governo do imposto. E importante também o setor que vai ser beneficiado, né? Claro. Porque o governo do presidente Lula tem números, sobretudo positivos, entre quem vive com até um salário mínimo, né? São pessoas que são beneficiárias de políticas sociais, trabalhadores informais, ou seja, quem está na base da pirâmide. Essa medida vai pegar o primeiro andar seguinte, digamos assim, né? Quando a gente fala, usando aí os termos do IBGE, né? Classes A, B, C, D e E. A classe E, que são os que vivem com a menor renda, que são beneficiados diretamente pelas políticas do governo, BPC, Bolsa Família e outros, costuma ser a base mais fiel do presidente Lula. Essa medida ataca diretamente a chamada classe D, né? Que são trabalhadores também, né? Mas que estão numa condição um pouquinho melhor, né? Não estão com insegurança alimentar, não estão com nenhum problema mais crítico, digamos assim, e que vão ser beneficiados porque vão ter recursos aliviados da sua renda para consumir, para frequentar o cinema, frequentar o restaurante, para poder visitar um familiar. Então, ele dialoga com um segmento que está em disputa. Essa classe D, que é hoje a grande maioria do povo brasileiro, está em disputa diretamente entre o governo e o bolsonarismo, que para esse setor oferece a ideia do empreendedorismo, do cada um por si, de que o governo só atrapalha. Quando o governo, nessa hora, deixa de atrapalhar e começa a ajudar, melhora as condições de disputa desse segmento, que é um segmento que está em disputa e que vai ser fundamental para a eleição do ano que vem. Perfeito, Juliana. Eu acho sua análise perfeita. Ótima visão, a do Chico Sá também, porque é um efeito que a gente ainda não sentiu. E eu também acredito, Chico, que principalmente em 2026 a gente vai conseguir olhar para isso. E consolidou isso de uma maneira na cabeça do eleitor para 2026, que eu acho muito importante, porque foi o assunto das ruas. Isso ter vindo das ruas, esse movimento, também fez com que a população entendesse exatamente o que estava em jogo ali. Então não é só aprovação unânime, e aliás, a aprovação unânime veio por isso, porque veio do eleitor, veio da sociedade que entendeu exatamente o que estava em jogo ali. Então eu acho que esse ponto que você tocou aí é fundamental. Importantíssimo. Falando um pouco do outro lado, né, que é o dividendo político que vai trazer, e acho que isso está muito claro para os parlamentares ali, pelo tom que se falou publicamente sobre isso. A Elô Vilela observou muito bem de manhã, não sei se foi intencional ou não, mas quando o Hugo Mota ele aprova, ele usa um slogan muito parecido com o do governo,
quando ele fala da aprovação do imposto de renda. Então, ele diz: o parlamento está ao lado do Brasil. Que, com esse novo slogan e, ao mesmo tempo, contrapondo com aquela linguagem das redes sociais, o Congresso inimigo do povo. Eu acho que tem essas duas frentes aí. Então, tem um dividendo político para 2026, que, obviamente, todos eles sabem disso, e uma disputa muito particular ali do Arthur Lira demonstrando força, né? Depois de ser pressionado pelo Senado, especificamente pelo inimigo político, o adversário político. Exatamente, Camila. O Arthur Lira que se vê em condições, pelo menos antes da aprovação, em condições eleitorais complicadas no seu estado, no estado onde ele reina. Isso já foi um dado ali que eu acho que ajudou, pelo menos no ânimo dele. Ele rolou muito ainda para votar essa medida. Mas eu acho que essa conjunção ali de rua, Congresso na lona em termos de imagem, 70% do povo brasileiro reprovando o Congresso, o bafo ali no cangote da manifestação, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, esse povo todo péssimo em performance eleitoral nas suas bases. Ele juntou tudo isso e deu nesse placar, nessa unanimidade que ninguém esperava, né? Agora eu queria ressaltar esse aspecto das ruas, aqui falando aqui na câmera 3, para você que é militante de esquerda e que quando tem uma mobilização de rua, fica em dúvida, fica inseguro, ai meu Deus, junho de 2013, ai meu Deus, vamos perder o controle, pessoal. Tem que governar a quente. Se não tiver pressão popular, se toda negociação que o governo tiver que fazer, tiver que ser feita nos tapetes verdes da Câmara dos Deputados ou nos tapetes azuis do Senado Federal, com a chantagem que esses caras exercem, vai ser muito difícil aprovar as políticas de reconstrução nacional. Então tem que ter pressão popular, tem que ter gente na rua. O que aconteceu nas mobilizações contra a PEC da bandidagem foi uma vitória extraordinária e mostrou que só tem reeleição do Lula, só tem o cumprimento do programa que foi eleito nas urnas em 2022 se tiver pressão popular. O governo tem minoria na Câmara Federal, tem minoria no Senado Federal, a esquerda não é majoritária na sociedade, nós hoje somos um segmento minoritário, mas que tem condições de oferecer um projeto para o país. Mas para isso tem que ter pressão popular. E pressão popular com amplas alianças sociais, com movimentos, com artistas, com a intelectualidade, com quem tiver afim de vir para a luta com a gente. Então, as ruas deram um recado. Nada a temer, como diria o grande Milton Nascimento mais uma vez, nada a temer senão o correr da luta. A luta é sempre indeterminada. A gente pode ganhar, a gente pode perder, mas se a gente deixar para fazer o nosso programa avançar nas negociações, vai ser difícil. Não, nada disso aconteceria sem aquela manifestação. Nada. É isso. Até porque, como disse o Chico, quando se colocou essa pauta, como o governo apresentou, foi um pandemônio. Foi, não, bolsa caindo, foi um fim de mundo. Como... E era tudo mentira. Então, vê como o mercado funciona, né? Faz um caos de uma história que era irreal. Já estava lá na proposta do governo que não ia tirar das despesas, da grana de despesas normais do governo, que seria desse segmento que ganha mais, desse segmento dos super ricos. Já estava lá. Mesmo assim, você tem uma bolsa de valores, um mercado que cobra aquele preço naquela hora. Baseado na imaginação. Baseado na imaginação de banqueiro. Vão quebrar o Brasil, vão tirar do tesouro, vão tirar dos cofres, vão deixar o Brasil quebrado. Não era nada disso. Tá aí, todo mundo correu atrás da proposta ontem. A gente analisou isso aqui, né? Como que tinha um elemento fake, digamos, nessa desvalorização do real, né? Tinha uma margem ali que era manobra política pura, para cobrar o ajuste fiscal, para exigir corte no salário mínimo, no BPC, nas aposentadorias. Já era a disputa eleitoral de 2026 sendo antecipada, dizendo ou o Lula faz o que o mercado quer ou não vai se reeleger. O presidente tinha a opção de fazer o que o mercado queria, mas na verdade foi para o combate, e o combate está garantindo uma vitória, pelo menos momentânea, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte até a eleição. Mas como a gente disse, o caminho que foi aberto... Foi aberto, gente. Está mais do que evidente de que jogar na retranca, jogar na defensiva não é o nosso jogo. E acho que o Senado não está disposto também a comprar essa briga, pelo menos... Até porque o Senado já estava mais... O Senado já estava pré-sintonizado com o governo. Isso. A Câmara que estava fora do eixo ali, né? Foi o Senado que colocou a Câmara no eixo exatamente. também, né? Foi a pressão que veio ali por parte do Renan Calheiros.
Muito bem, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque esse é o grande assunto do dia. Também, se isso abre um caminho para outras pautas que são importantes para a sociedade, né? Ou se essa vai ser a grande marca do governo, ou se de repente a gente pode aqui falar de escala 6x1. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso também, gente. A gente vai agora tratar de um outro assunto aqui também. Vamos falar do documentário do ICL, mais especificamente da campanha de promoção nas redes do documentário, né, que é o Vai pra Argentina Carajo. Aliás, daqui a pouco você também faz a sua inscrição aí. Esse documentário ele vai ser lançado na semana que vem, na próxima quinta-feira, e a promoção nas redes foi prejudicada por uma decisão das plataformas digitais que pararam de veicular os anúncios sobre o filme. O que é isso? A gente está com as manchetes aqui na nossa tela também. Esse anúncio ele foi encaminhado para ser veiculado na categoria entretenimento. Só que a Meta e o Google não permitiram utilizar essa categoria, desabilitando a veiculação do anúncio do documentário, que é um processo, né? Vamos ver o que a Meta disse sobre o conteúdo. Tem aí a análise 1, erro. Não é possível habilitar o anúncio, para quem só está me ouvindo, tem uma explicação aqui, né? Uma notificação, vamos dizer assim, da plataforma. Não é possível habilitar um anúncio com a avaliação do anúncio rejeitada. Se o anúncio foi rejeitado na análise mais recente, está desabilitado atualmente. Para veiculá-lo, faça as mudanças necessárias no conteúdo e crie um outro anúncio. Chico Sá, essa foi a mensagem que a gente recebeu na promoção dos anúncios do nosso documentário. É uma pena, né? Porque eu creio que você definir qual a categoria de um documentário desse, assim, tem um conteúdo óbvio, é político, tem uma mensagem política, tem uma reportagem, é jornalístico, mas é também entretenimento. Não é? Questiono aqui como é feita essa escolha. Você pode pegar qualquer documentário da Netflix, por exemplo, ela é jornalística e ela é também entretenimento. Não é obrigatoriamente que você vá ver comendo pipoca, mas é entretenimento. Ela é bem colocada em qualquer uma dessas duas categorias. Eu não compreendo isso. Como é que você julga que um documentário desse não é também entretenimento? Como esses processos são feitos. Sabe, é uma coisa delicada ali, mas se eu produzo, eu digo que é entretenimento, eu classifico como entretenimento. Será que eles viram todo o conteúdo do documentário? Não. Então, eu acho que dá muito bem para classificar como entretenimento e como política. A questão é a completa falta de transparência, né? A gente não sabe quais são os critérios que essas plataformas usam. Elas, na verdade, querem tirar o dinheiro de quem está anunciando e não deixam claro qual conteúdo pode ou não pode ser efetivamente veiculado, né? Quer dizer, mais uma vez, volta o debate da importância da regulamentação, do controle social sobre essas plataformas, né? Lembrar que elas não são a arena pública, o debate democrático, elas são empresas privadas que querem lucrar, né, e a gente precisa saber, né, o que está acontecendo, porque é absolutamente injustificável que um documentário produzido por uma plataforma como o ICL, que tem feito conteúdos absolutamente fundamentais para debater o Brasil e o mundo, educativos, concursos, quer dizer, que haja qualquer tipo de bloqueio por parte da Meta. Vamos ver se a Meta vai bloquear o conteúdo do Brasil Paralelo. Vamos ver se a Meta vai bloquear o conteúdo da Revista Oeste, dos veículos da extrema-direita. Você tocou num ponto importantíssimo. A Brasil Paralelo tem um documentário inteiramente mentiroso, tentando derrubar a Lei Maria da Penha. Que só caiu depois que a Justiça... né, depois de decisão da Justiça. Então, esses critérios... Exato. Por que o documentário do ICL, da Juliana e do Eduardo Moreira sobre Cuba entra nessa categoria e esse, porque pega o Javier Milei, não entra? Exato. Seria legal, né? Esse debate é muito bom, assim, para a gente ter transparência sobre o que é que pode veicular, o que é que não pode. Esse é um belo debate, aliás. Agora deixa eu contar para vocês, quando tem em votação na Câmara um projeto de lei para regulamentar as plataformas, aí aparece um monte de gente da Meta, do Google, do TikTok, do raio que o parta, aí aparece todo mundo explicando como é que funciona a transparência, o método, o critério. Agora que não tem nenhum projeto de lei sendo votado, ninguém nem sabe onde é que anda essa turma do Facebook, do Instagram, porque eles procuram os partidos, procuram os parlamentares, procuram quem tem acesso ao mundo da política para fazer lobby, gente.
né? E agora, né, quando o debate está mais frio, eles desaparecem. Deveriam explicar o que está acontecendo, né? Exato. Boa. E eu aproveito para chamar para o nosso documentário, né, gente? Como vocês estavam ressaltando aqui, um documentário feito com muita responsabilidade, inclusive para cair com fake news. Sim. Fake news a respeito de um suposto milagre econômico na Argentina. Tem muitas manchetes falando a respeito disso, e aqui a gente tem nossos especialistas, né, em economia, o Eduardo Moreira, a Débora Maganha, sempre trazendo aqui o tintim por tintim do que realmente se trata, né, revelando, né, realmente a verdade a respeito disso e com base em dados, né, não com base em achismos. Então vai lá para você se inscrever, acompanhar com a gente a estreia na semana que vem. Você pode acessar icln2.com.br, se inscreve, você vai receber o link e vai estar junto com a gente no dia 9 de outubro, 8 horas da noite. Se estreia numa quinta-feira e vai ser gratuita, vai ser online também. Aliás, eu te convido a baixar o trailer. Se você quiser encaminhar nos grupos de Zap, Isso. tem tanto conteúdo. Aí você faz o verdadeiro drible no algoritmo, né? Porque aí você... Aí, né? Então vai lá em icl.com.br/trailer. Aí, Chico, as pessoas podem compartilhar até com aquele tio, sabe? Exatamente. Aquele tio bolsonarista aquele que manda tio vídeo. que segue citando o Milei. Não, mas o Milei tá enxugando a máquina, fazendo um belo trabalho na Argentina. Ô, tio, o negócio tá feio por lá. É isso. Vamos assistir o trailer. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡Soy verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Aí, então, um gostinho do que você vai acompanhar na nossa estreia já, quinta-feira que vem, no dia 9 de outubro. Vem com a gente, vai em icln2.com.br, deixa o seu e-mail que você vai ser avisado que o documentário está começando. Vamos voltar o nosso olhar para o internacional também. Eu falei que a gente tem muita notícia por aqui. Abrimos com uma notícia boa para o nosso cenário nacional, lá em Brasília, trazendo boas novas para a gente. Mas agora a gente vai olhar para o nosso cenário internacional, mais especificamente para Israel anunciando que vai deportar os ativistas da Flotilha Global Sumo de volta para a Europa, depois eles terem sido interceptados pelas forças militares israelenses, porque, de acordo com elas, né, com as forças militares, elas tentaram furar o bloqueio à faixa de Gaza. A gente está vendo a manchete, aliás, vamos colocar aqui na nossa tela também, é do nosso site, clnoticias.com.br, e o governo também se pronunciou nas nossas redes sociais, aí a manchete, Israel dizendo que vai deportar os ativistas da flotilha humanitária. Nas redes sociais, vamos ver o que eles disseram. Então, agora a gente acompanha, já temos aqui na nossa tela o tweet, né? Na verdade, no X essa postagem foi feita. A provocação Hamas Sumud acabou. Aliás, colocando a flotilha, né, dizendo que tem ligação... Na cota do Hamas. Na cota do Hamas, já fazendo essa acusação logo de cara e reforça. Nenhum dos iates da provocação Hamas Sumud conseguiu, em sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativo ou violar o bloqueio naval legal. Todos os passageiros estão seguros e com boa saúde. Eles estão a caminho de Israel, em segurança, de onde serão deportados para a Europa. Resta uma última embarcação
dessa provocação à distância. Se ela se aproximar, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e violar o bloqueio também será impedida. A gente também traz a ação israelense sendo criticada por entidades internacionais, especificamente o nosso Itamaraty, publicando uma nota repudiando esse ato. Eu leio um trecho aqui da nota da imprensa, aliás, para a imprensa, né, do Itamaraty, dizendo: o governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas. A gente vai conversar com a Lara Souza, que é coordenadora da delegação brasileira da flotilha. Ela também é mulher do Thiago Ávila, que foi, né? Ele está entre os brasileiros que foram sequestrados por Israel. Lara, boa noite, é um prazer te receber aqui, ainda que nesse contexto que seja tão angustiante. Bem-vinda. Boa noite. Vocês conseguem me ver? Porque vocês estão travando um pouco para mim. Sim, a gente vê e te ouve perfeitamente, Lara. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero que você conte um pouco sobre a situação, se você tem conseguido entrar em contato, as últimas informações que você tem, além dessas também que a gente já trouxe aqui. Bom, eu agradeço o convite, o espaço, né, de falar sobre a flotilha aqui. Nós temos, nesse momento, 12 pessoas da delegação brasileira detidas. Eles estão no porto militar de Ashdod, em Israel. Isso a gente já teve uma confirmação, né? Dessas 12 pessoas, tem 11 brasileiros e um residente do Brasil, não é cidadão brasileiro, mas foi como parte da nossa delegação. Acho que caiu. A gente teve uma interrupção aqui no contato com a internet da Lara, a gente já vai resolver e volta a conversar com ela. Na verdade, a gente estava entendendo a Lara, mas a imagem que deu uma congelada. Mas ela dizia aqui que são 12 pessoas da delegação brasileira, 12 pessoas que estão detidas ali na região, né, de Israel. E depois a gente vai atualizar essas informações junto com a Lara Souza também. O Thiago Ávila, ele tem postado conteúdos nas redes sociais, né? Tô falando do Thiago Ávila porque ela é coordenadora e o Thiago também é um dos coordenadores do lado de lá, né? Que estava embarcado nessa flotilha até ela ser interceptada, né, Chico? E ao todo Israel deteve 400 pessoas do mundo inteiro que estavam a caminho de Gaza. E as reações assim, teve Itamaraty aqui, a própria Câmara, até admirei o Hugo Mota pela primeira vez na vida, teve uma reação até digna, né, quando ele reclama por conta da detenção da deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, que está também entre uma dessas 12 pessoas citadas agora. E a gente teve também, Juliano, imagens que foram enviadas aqui. Ontem a gente mostrou imagens de lá da flotilha, enfim, diversas denúncias. Temos também imagens que foram enviadas pelo ex-ministro, atual membro da Comissão da ONU, Paulo Vanucci. Ele está em Genebra e ele saiu do prédio da ONU e encontrou as ruas desse jeito que a gente está vendo aqui na tela. As ruas estão tomadas por manifestantes protestando contra esse ataque de Israel à flotilha também. Então, diversas pessoas nas ruas, né, levantando bandeiras da Palestina também, e outras cidades também estão nessa situação. É que a gente traz essas imagens aqui, mas a gente tem atos em diversos países do mundo também pela causa palestina, que a gente está vendo aqui as imagens, Juliano. E lembrando, flotilha era uma ação humanitária para levar medicamentos, próteses e alimentos proteicos. Essas embarcações elas foram abertas à imprensa antes de sair do porto em Barcelona. As pessoas a imprensa pôde verificar o que tinha lá dentro, ou seja, não eram... portanto, essa ideia de Hamas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dentro dessas 400 pessoas que o Chico Sá mencionou, a gente tem vários brasileiros, tem a presidente do PSOL do Rio Grande do Sul, a Gabriela Tolotti, tem uma vereadora de Campinas, a Mariana Conte, tem o Thiago Ávila, tava a Giovana, uma jornalista também, que deixou agora faz uns 2 ou 3 dias a flotilha, mas
fez todo o percurso até lá. Nós temos a Ada Colau, ex-prefeito de Barcelona, Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda em Portugal, vários deputados da França em submissa, vários eurodeputados, artistas, jornalistas. Jornalistas, o El País está cobrindo lá de dentro, com o jornalista. Então, assim, a ideia de... será que ele é do Hamas também? Essa coisa do Hamas é a coisa, realmente, Israel perdeu completamente a vergonha de mentir, de criar essa fanfic de que tudo agora que questiona Israel é o Hamas, né? E aqui, nesse caso da flotilha, informações mais do que suficientes de que o caráter dessa missão era humanitária. Claro, a Lara Souza está de volta aqui com a gente. Lara, se puder retomar, a gente ouvia aqui que 12 pessoas continuam detidas em Israel, pessoas da delegação brasileira especificamente, porque a gente tem centenas de pessoas ao redor do mundo, né, que estavam na flotilha. Se você puder continuar, por favor. Bom, nós temos 12 pessoas da delegação que estão detidas em Israel e temos 2 pessoas que ainda estão desaparecidas. A gente não tem o contato, o João Aguiar e o Miguel de Castro, né, são 2 participantes da nossa delegação que a gente perdeu o contato ontem à noite, no horário do Brasil. Não conseguiu mais nenhuma forma de comunicação. Israel interceptou, né, todas as formas de comunicação entre os barcos, das câmeras, dos rastreadores que a gente tinha, né, e a gente não conseguiu mais nenhum contato com eles e também não teve a confirmação de que eles estão no porto de Ashdod, né. Israel também não permitiu que a embaixada brasileira entrasse para prestar apoio consular, só falou que eles poderiam entrar amanhã, que poderão encontrar os brasileiros amanhã, mas hoje eles não conseguiram ter acesso. E os advogados, né, nós temos advogados da flotilha que já estavam lá no porto aguardando a chegada deles, tentaram entrar também, inicialmente não foram autorizados. Quando os advogados ficaram sabendo que já estavam sendo conduzidos em interrogatórios, eles pressionaram e conseguiram uma autorização para entrar, né, porque os participantes estavam sendo passando por um interrogatório inicial sem nenhum apoio consular nem jurídico. Então, essa é a nossa situação atual, né? Nós temos os 12 integrantes da delegação brasileira que já estão ilegalmente detidos no porto militar de Ashdod, 2 participantes que nós estamos dando notícias sobre o paradeiro deles, aguardando, né? O Itamaraty já fez um novo pedido de que as autoridades israelenses confirmem onde eles estão, se eles estão no porto ou se houve algum ataque, algum barco afundado, que Israel nega que aconteceu, mas enfim, buscando saber o paradeiro desses 2 participantes e por enquanto nós não tivemos nenhum meio de contato, né? Não podemos falar com nenhum dos brasileiros, nem com nenhum dos outros integrantes que estão detidos no porto. Lara, boa noite, antes de mais nada. Nossa solidariedade aqui contigo, com todo mundo que está participando diretamente dessa importante ação humanitária. A informação que vocês tiveram sobre os companheiros e companheiras que estão já em Israel, que já estão presos, detidos, que já foram interrogados, foi concedida pelo governo de Israel ou pelas autoridades brasileiras? Quem é que está passando para vocês essas informações, só para a gente também, aqui na nossa audiência do ICL, saber como vocês estão conseguindo, né, ter acesso a essas informações? Na verdade, as informações que a gente teve dos próprios advogados, né? O governo de Israel não passa nenhuma informação, né? Nunca dá nenhuma notícia sobre os integrantes. O brasileiro, como eu falei, não pôde ter acesso, né? Assim, tentaram, os representantes da embaixada foram até o porto para encontrar os brasileiros e não foi autorizada a entrada deles. E foi dito a eles que eles só poderiam fazer a visita consular amanhã de manhã, né? Que para eles é daqui a algumas horas, pelo fuso horário, né? E eles não conseguiram ter informações atualizadas, não conseguiram ver os brasileiros, falar com eles. Então, todas as notícias que a gente tem nesse momento foram passadas pelos advogados da Adala, que é uma organização de advogados palestinos que atua em Israel, que é, historicamente, a organização que defende os integrantes de flotilhas, né? Chico. Que loucura. Não estava vendo aqui, o México também tem vários representantes na flotilha e a presidenta também está braba lá, xingando as autoridades de Israel que fizeram isso. Agora, há alguma previsão da volta dessas pessoas,
Lara, tem um roteiro mínimo? Israel não forneceu alguma coisa nesse sentido, horário para voltar para a Europa e depois ao Brasil? Tem algum roteiro nesse sentido ou está também nesse mundo obscuro de ninguém sabe nada? A gente é um momento de muita pouca informação, na verdade, né? Assim, o que Israel publicou, essa notícia, né? Essa questão das redes sociais que vocês falaram no início, né? De que iriam todos ser deportados para a Europa e tudo mais, mas nós não tivemos nenhuma confirmação disso. Eles continuam falando para as embaixadas como se fossem seguir o procedimento padrão que eles usam para situações de flotilha, né, que seria fazer um interrogatório inicial, apresentar um documento em que a pessoa tem que assumir culpa, né, assumir que entrou ilegalmente no território israelense. As pessoas que não aceitam assumir esse crime que não foi cometido vão ser detidas, passar por um julgamento e em até 3 dias elas serão deportadas para o país delas. A gente ainda está tratando esse como o cenário, porque a nossa embaixada não recebeu nenhuma notícia, nenhum comunicado oficial de que aconteceria algo diferente disso, né? Outras embaixadas de outros países estavam conversando, né? Como sou coordenadora da delegação, em contato com coordenadores das delegações de outros países. Alguns outros países já receberam notificações das suas embaixadas de que todos seriam deportados amanhã. Outros receberam a notícia de que seriam deportados só na segunda-feira, porque eles estão no meio de um feriado e depois é final de semana, ou seja, eles estão passando informações diferentes para as embaixadas e publicaram uma outra informação que, na verdade, nem faz sentido, né? Porque não faz sentido deportar as pessoas para um país que não é o delas, né? Então, enfim, a gente ainda está mesmo nessa situação de total falta de comunicação, total falta de notícias, sem saber nem como estão, né? Nem como estão os nossos participantes, né? No nosso caso, como familiares também, né? Não sabemos como estão os nossos familiares, e aguardando essa visita consular para ter alguma notícia sobre isso, né? Eu imagino que a próxima pergunta que eu vou te fazer vai nessa linha também, Lara, mas eu queria saber, no caso do desaparecimento, um deles, por exemplo, que é um Miguel de Castro, que é um documentarista muito conhecido por atuar na área dos direitos humanos. E a família tem cobrado por um reconhecimento formal desse desaparecimimento, né? Isso foi feito, isso está em processo, e de que maneira que isso pode ser feito também, né? Eu imagino que vocês estejam em contato, vocês familiares, e também por essa relação com o Itamaraty, que também tem tentado entrar em contato com Israel, meio que sem respostas. Então, eu imagino que vocês estejam tateando nesse sentido, mas para a gente entender melhor como é que está esse cenário também. Eu tive hoje numa reunião com o Itamaraty, né, para tratar sobre a flotilha, sobre os brasileiros, a volta deles em segurança, sobre a causa palestina de forma geral, né? E eu apontei isso, né, que sim, é um desaparecimento, né, se a gente não tem nenhuma confirmação de paradeiro deles, não tem comunicação há quase 24 horas, e as autoridades israelenses não nos atualizam de nada, a gente realmente não tem como ter certeza do paradeiro, né, e a gente tem falado sobre isso porque é importante uma mobilização nesse sentido, né. Agora, o Itamaraty foi parceiro nesse sentido, realmente entendeu a gravidade da situação, fez já uma notificação mandando o nome tanto do Miguel quanto do João, que é o outro participante que está na mesma situação, né? Mandando os nomes e os documentos deles, né? O passaporte, para pedir a confirmação de paradeiro, né? Como eu falei, pedir que Israel confirme se eles estão no porto ou onde eles estão, se eles não estiverem no porto, já que eles desapareceram no meio de uma interceptação violenta e ilegal, né? Lara, eu aproveito para trazer aqui, a gente tem entre os sequestrados uma deputada, uma parlamentar, que é a deputada Luiziane Lins, do PT, sim, e o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Ele se reuniu hoje com os parlamentares também para discutir a situação não só da deputada, mas de todos os sequestrados
por Israel. E ele disse que vai haver um encontro com membros da diplomacia, né, israelense amanhã para tratar desse assunto. A gente traz aqui representantes da bancada do PT, PSOL e PCdoB, que cobraram do ministro também o rompimento das relações comerciais com Israel a partir disso. E eu quero trazer aqui a fala da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, depois da reunião com o ministro, para atualizar também essas informações. Vamos ver. É evidente que o primeiro pedido é o endurecimento em relação, né, ao Estado de Israel para garantir o direito e a integridade dos cidadãos e cidadãs brasileiras e a sua volta, né, para o Brasil com toda a segurança. Mas também é preciso endurecer nas relações comerciais e diplomáticas com o Estado que tem feito crimes contra a humanidade. Aí acho que vai ao encontro justamente do que você estava explicando, né, Lara? Uhum. Nós participamos da mesma reunião, né? Eu participei como flotilha dessa reunião junto dos parlamentares, né? Que também... Acho que caiu de novo? Não, a gente ouve normalmente. Tá, é porque vocês sumiram, desculpa. Mas nós participamos dessa mesma reunião e é isso, né? Nós cobramos o retorno dos participantes, cobramos que seja... Que Israel tenha também consequências, né? Porque o Brasil tinha assinado, né, uma nota em que afirmava, junto com outros países, que se acontecesse alguma ação ilegal, incluindo sequestro em águas internacionais, haveria consequências para o Estado de Israel. E isso foi cobrado hoje na reunião também, né? Porque eles fizeram ataques à flotilha, eles fizeram ataques de drone, eles fizeram ataques com armas químicas, né, substâncias que nós não temos conhecimento sobre o que são. Eles fizeram ataques com uma arma que nós nem conhecíamos, que é um canhão de água, para atacar barcos menores. Então, assim, foram claras violações, né, além do crime de guerra que eles vêm cometendo de negar ajuda humanitária, né. Então, estamos aguardando também o posicionamento em relação a isso, né? A cumprir essa garantia que o governo tinha dado de que haveria alguma consequência, alguma sanção ao Estado de Israel caso a flotilha sofresse um ataque como o que sofreu, né? Pois é, eu também quero te perguntar, Lara, porque o Tiago Ávila, que também está entre os sequestrados, isso está acontecendo mais uma vez com ele, porque ele já esteve em outra embarcação da flotilha, num outro momento, que também foi interceptada por Israel. Eu queria entender se há alguma diferença, alguma semelhança nesse tratamento que você tem observado pela experiência que já aconteceu, do que já aconteceu anteriormente. Uhum. Você diz a diferença em relação ao governo brasileiro? Ele foi sequestrado por Israel, e se o tratamento, né, que tem essa ausência de informação, ou se você observa alguma mudança nesse tratamento. Da outra vez que o Tiago foi sequestrado em junho, a gente ficou 24 horas sem ter notícias, né? Sem saber onde eles estavam, sem ter a confirmação de para qual porto eles iam ser levados. A embaixada também não pôde falar com o Tiago imediatamente no momento em que ele chegou, precisou esperar ele ser levado ao aeroporto, onde ia ser conduzido o interrogatório, né? Então, dessa vez, algumas coisas foram diferentes. Eles estão conduzindo interrogatórios ainda no Porto Militar. Eles estão conduzindo interrogatórios sem a presença do consulado, né, da embaixada e dos advogados, coisa que da outra vez não aconteceu, né? Então, algumas coisas estão diferentes e da outra vez a gente teve esse período de 24 horas, dessa vez eles estão pedindo 48 horas, né? O Tiago foi sequestrado ontem à tarde, e eles comunicaram à embaixada que só poderiam encontrá-lo na sexta, né? Encontrar todos os outros brasileiros, claro, né? Na sexta-feira. Então, assim, é um período ainda mais longo de falta de comunicação, mais longo de não notícias, né? E em relação à falta de notícias diretas dos participantes, isso continua igual, né? Nenhum dos participantes teve acesso a um telefonema, a poder falar nem com as suas embaixadas, imagina com as suas famílias, né? Exatamente. Agora é importante lembrar também, né, pessoal, que o governo brasileiro tem tido uma postura bastante
bastante firme na condenação ao genocídio, de ressaltar os crimes de guerra que estão sendo cometidos, agora em relação à flotilha também, mas ainda há algumas medidas que podem ser tomadas, né, que ainda o Brasil ainda vende óleo, petróleo para Israel, ainda mantém relações comerciais com Israel. Nós tivemos essa semana o governo da Espanha fechando o espaço aéreo para qualquer aeronave e fechando os portos espanhóis para qualquer embarcação que esteja levando armamento, petróleo, combustível para Israel. Ou seja, dá para fazer mais, né? O governo tem sido, na política, irretocável, né? Mas ainda há algumas ações concretas que podem ser feitas para enfraquecer Israel nesse avanço genocida que o governo, o Estado israelense tem promovido contra o povo palestino. A Espanha foi tão firme que o Netanyahu ele desviou a rota do voo dele para Nova York pelo Mediterrâneo, saindo do território espanhol, porque temeu. Imagina, se o avião precisa descer em algum aeroporto, ele temia inclusive a prisão. Então a Espanha está bem firme, bem rigorosa. E hoje, Chico, o governo da Colômbia expulsou todo o corpo diplomático de Israel por conta do sequestro que foi promovido desses ativistas da flotilha Global Summit. Então, veja, ainda tem mais coisa para fazer. Tem espaço. Isso. Essa é uma das nossas demandas enquanto delegação, inclusive, né? Quando eu coloquei hoje na reunião essa expectativa de o que eles vão fazer concretamente, né? Assinaram essa nota garantindo que haveria sanções e o que eles farão, então, né? Quais serão essas sanções, quais serão essas consequências diante da violação, mais uma violação que Israel cometeu, e a gente também trouxe a questão da ruptura de relações, pelo menos ruptura de relações comerciais, não é? Como foi colocado aqui. A gente está vendendo petróleo, a gente está financiando um genocídio, né? E uma das nossas demandas enquanto delegação brasileira é esse rompimento de relações. É dizer que o genocídio do povo palestino só vai acabar e Israel precisa ser parado por outras nações, sendo isolado economicamente, sofrendo, não é? Sofrendo consequências reais dos governos do mundo. É isso. Quero muito agradecer a sua presença aqui, Lara, e mais uma vez a nossa solidariedade diante de toda essa situação, e a gente vai voltar a conversar também conforme esses processos forem avançando. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo espaço. Boa noite. A Lara Souza, que é coordenadora da delegação brasileira do Global Summit Flotilha. E a gente volta a olhar aqui para o nosso cenário brasileiro também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa aprovação da isenção do imposto de renda. Aliás, eu comentava aqui sobre abrir espaço para outras pautas. Essa é uma das perguntas aqui que eu queria trazer para a nossa mesa redonda também, discutir com vocês sobre essa mobilização. A gente falou sobre a mobilização que pressionou a Câmara dos Deputados a aprovar esse projeto. Tem a mobilização que vem acontecendo também em torno da escala 6x1, né? Desde julho a gente vem acompanhando também movimentos. Aliás, muito acontece assim, de forma concomitante. A gente tinha muita gente falando de taxar os super ricos, ao mesmo tempo que a gente viu bandeiras ali da escala 6x1. Elas estavam andando juntas nas ruas. Para quem foi nas manifestações, viu muito isso, né? Eu vi muito isso. Então, a gente tem entidades sindicais, estudantis, partidos também de esquerda, movimentos populares lançando um plebiscito, que é um plebiscito por um país mais justo, que é justamente esse mote, foi um abaixo-assinado, teve milhões de assinaturas, né? 1,5 milhão, para ser mais específica, de assinaturas, e isso foi entregue ao Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria um pouco essa visão aqui, essa análise de vocês, se isso tem também chão para aprovar depois que se abriu o caminho com a isenção do IR. Acho que sim, né, Gabi? O que ficou claro agora é que a pressão popular pode promover conquistas, né, se houver aí uma articulação entre governo, movimentos sociais, partidos políticos, né? 1,5 milhão de assinaturas, elas foram entregues para o Hugo Mota, também foram entregues, houve uma reunião com o presidente Lula no dia de ontem, entre os movimentos sociais também, que entregaram um resultado, né, digamos assim, desse plebiscito. O plebiscito não acabou ainda, se você quiser votar,
Dá para votar ainda online, as urnas não estão mais abertas, mas você pode votar online até o final do mês de outubro, né? Mais de 1,5 milhão de assinaturas já foram entregues. É uma pauta mais difícil, né? Porque não tem consenso no governo havia consenso sobre a reforma do imposto de renda. No caso do fim da escala 6x1, o presidente Lula já se manifestou favoravelmente, mas há aí alguma tensão ainda com alguns setores do governo. É uma pauta um pouco mais difícil, né, mas que também pode avançar, né? O que nós vimos aí foi que essa mobilização popular das últimas semanas mostrou que é possível alcançar essa e outras conquistas, tá? E essa é importante, porque o fim da escala 6x1 não estava entre as propostas do presidente Lula na eleição de 2022, embora ele historicamente tenha defendido a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Essa é uma bandeira histórica da CUT, do PT, do próprio presidente Lula, da esquerda como um todo, mas isso não estava entre as propostas de governo do presidente, de modo que se isso fosse conquistado, seria uma conquista do movimento social, das centrais sindicais, dos partidos, que inclusive fazendo pressão sobre o próprio governo, alcançaria essa vitória. O próprio ministro do Trabalho chegou em algum momento a dar uma vacilada. Agora é que ele deu uma mudada, sim, mas ele também ficava com o pé atrás. Então, mas foi muito forte nas manifestações no Brasil inteiro. Você via ali disputando espaço com a isenção de imposto. Pau a pau ali, eram as bandeiras e cartazes e tal. E o que mobilizou de gente para ir lá era ali empate técnico com a turma da isenção, estava colado. O Lula ter se posicionado importantíssimo, mas é um jogo bem mais difícil. É um jogo que vai mexer com esse empresariado, o empresariado das farmácias do Brasil. Hoje a gente tem uma farmácia... Eu ia falar uma a cada esquina, hoje a gente tem duas a cada esquina. É o Oxo, uma farmácia, o Oxo. O Oxo, uma farmácia, o Oxo. Então está tomado de farmácia. Esse setor é um setor muito explorador da mão de obra. As pessoas trabalham até se acabar ali na 6x1. O lojista, shopping. Então a briga é maior, mas é possível. A rua já mostrou que sim. E em alguns casos pega, claro, estamos falando da grande rede de atacadistas, né, que obviamente exploram. Nós temos o caso da rede Zafari no Rio Grande do Sul, que chegou a ser constatado a escala 10 por 1, 10 dias de trabalho por 1 de folga, uma loucura, uma coisa completamente desumana, mas tem o pequeno varejo também. Quer dizer, é onde a margem de lucro do dono da lojinha de calçado, do dono do mercadinho, às vezes empregando um familiar, um parente. É o que torna mais delicado a discussão. É o que torna mais delicado, né? Mas preciso enfrentar, porque avanços civilizatórios precisam se enfrentar, inclusive práticas que são tomadas como normais, naturais, né? Não são desumanas, não é uma prática desumana, mas... Realmente o movimento Vida Além do Trabalho, VAT, mostrou que deteriora muito a qualidade de vida trabalhar nessa quantidade de dias por semana, né? E acho que é absolutamente legítimo e justo. Pode avançar esse tema como outros que estão na pauta do governo. É isso. Chico Sá, vou te liberar mais cedo hoje, meu querido. Olha, muito obrigado. Vez isso acontece, hein? Eu vou ficar fazer vou agora para Macapá. Muito bem. Folia Literária, estamos lá amanhã, 4h. Apareçam. Vai fazer falta nessa mesa, mas a gente vai esquentar a cadeira para você. Querida, muito obrigado. Tá liberado. Opa, liberado sem jurubeba. Sem jurubeba. Tá perigoso. Você vai tomar, sabe o quê? Uma jurupinga, que é a bebida do Amapá, jurupinga, e a gengibirra. Gengibirra. Olha, quem tá aí, gengibirra. É essa aí. Bebida tá liberado. Valeu, queridos. Obrigado. Valeu, Chico. Apenas bebidas seguras. Bebidas seguras. Cuidado. Cuidado aí com o metanol. Não, cuidado do metanol. Tô. É isso aí, isso aí. Boa viagem, Chico. Até mais, querido. A gente segue falando ainda de outras pautas. A gente está falando sobre discussões que são importantes, né, para a sociedade. Ontem, no Supremo Tribunal Federal, essa foi uma das nossas discussões aqui na mesa redonda do N2. O STF começou as discussões sobre as relações de trabalho entre as empresas de aplicativo e os motoristas, entregadores, enfim, os trabalhadores dessas plataformas, né, Juliano? A PGR já se manifestou também contra o reconhecimento desse vínculo empregatício. E o Gonê, o que ele alega, né? Que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo, fere o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, e viola o princípio da livre iniciativa.
O Paulo Gonet, o procurador, ele citou o voto já de ministros do Supremo para reforçar que na própria corte já há posições contrárias a esse estabelecimento de vínculo trabalhista nessas relações. E a gente vai se aprofundar nessa história, a gente vai chamar aqui o procurador do trabalho, Renan Calil. Quero muito agradecer a sua presença aqui, doutor. Uma boa noite. Boa noite, agradeço o convite para conversar com vocês sobre esses temas, enfim, tão quentes do mundo do trabalho que vem tomando as conversas nas ruas, nas redes, em todos os espaços em que a gente vive. Sem dúvida, eu vou até puxar esse gancho, doutor, para te perguntar sobre essa movimentação, porque há pesquisas mostrando trabalhadores, enfim, que estão nessas plataformas e que se manifestaram contra algum tipo de vínculo. E tocam sempre nesse ponto quando a gente levanta essa discussão. E ao mesmo tempo em que isso aconteceu, a gente viu diversas movimentações. Assim que o governo encampou essa discussão, começaram a pipocar diversos vídeos nas redes sociais, muitos com fake news em relação a isso. Então, tem uma questão ideológica também embutida naquele discurso também de que os trabalhadores eles viraram empresários de si mesmos. Enfim, há uma grande discussão nesse sentido, porque se você pergunta para o trabalhador se ele é contra 13º salário, plano de saúde, nenhum se posiciona contra isso. É um grande impasse aqui. Essa discussão é muito delicada e muitos desses trabalhadores estão em condições de vulnerabilidade. Qual é o caminho para a gente começar a resolver essa questão? É por meio do Congresso também regulamentando? E qual é a regulamentação que contemplaria de fato essa população, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é tentar olhar para esse fenômeno e ver o que de fato está acontecendo, né? Porque esse debate sobre se esses trabalhadores são empresários, não são, que tipo de atividade que eles estão fazendo, é importante da gente se aprofundar um pouco e entender como que essa atividade se desenvolve, como que ela se desenrola na prática, né? E quando a gente olha mais de forma pormenorizada, como que os motoristas e os entregadores, especialmente, estão desenvolvendo as suas atividades, a gente vê que as plataformas exercem um grande controle sobre o que eles fazem, né? Os motoristas e os entregadores, eles não são capazes de colocar preço no trabalho que eles fazem. Se eles não aceitam as corridas ou as entregas que são enviadas para eles, eles sofrem punições, eles deixam de receber outros trabalhos, eles podem ser suspensos e bloqueados. Em muitas atividades de entrega, esses trabalhadores têm o tempo de trajeto vinculado a uma meta que a plataforma coloca de tipo de entrega, né? Então, algumas dessas plataformas têm um modo de entrega turbo, que promete a entrega em tempos muito curtos, o que em cidades muito grandes, que o trânsito é muito expressivo, como é o caso de São Paulo, acaba colocando esse trabalhador em risco, né, porque ele se sente ele se sente pressionado para correr, para fazer essa entrega. Esses trabalhadores, eles são categorizados em determinadas faixas que as plataformas, em categorias que essas plataformas vão criar, em que conforme mais eles se comportam e trabalham de acordo com o que a plataforma quer que eles façam, eles vão subindo na pontuação na plataforma, eles vão recebendo mais corridas, recebem corridas que valem melhor, com preços melhores, então eles são de alguma forma premiados por se comportar conforme a plataforma quer. Tudo isso é uma forma de controle que as plataformas estão exercendo. Elas exercem esse controle por meios tecnológicos, isso é verdade, né? Elas conseguem desenvolver, por meio desse avanço de inovações tecnológicas que é adotado no trabalho delas, formas sofisticadas de controle, mas são formas de controle, né? A gente tem que ter clareza em relação a isso, para a gente não entrar numa ilusão de que esses trabalhadores de fato têm liberdade e autonomia para fazer o que eles querem, como eles bem entendem, como seria mais próximo do que um trabalhador autônomo faria, né? Então é fundamental da gente ter isso claro, a gente conseguir se debruçar e entender o que de fato está acontecendo. E você mencionou, né, algumas pesquisas que falam dos trabalhadores terem alguma resistência em relação ao vínculo. É verdade, né? Mas como você também mencionou, tem algumas pesquisas que quando a gente começa a perguntar se eles são contra salário mínimo, se eles são contra receber um valor
um piso, né, para que eles possam trabalhar, direitos relacionados com a saúde e segurança, eles não se mostram contrários, né? Mas mais do que isso, nas audiências públicas em que aconteceram debatendo o PLP 12 que o governo enviou para a Câmara dos Deputados, a gente viu muitos trabalhadores que não queriam um vínculo empregatício, é verdade, mas que também, ao olhar para a forma pela qual o trabalho que eles realizam, eles compreendem que esse trabalho não é livre. Eles compreendem que eles não estão desenvolvendo uma atividade autônoma, né? Então, obviamente que o Congresso eventualmente pode optar por regular essa atividade sob uma perspectiva de trabalho autônomo, mas que de fato essa liberdade seja assegurada. E os motoristas, por exemplo, no debate do PLP 12, eles têm perfeita compreensão de que eles não têm essa liberdade, que eles não têm essa autonomia, né? Então, esse é um outro elemento que me parece importante da gente olhar quando a gente se debruça sobre essas relações. Um outro ponto que é relevante da gente levar em consideração é olhar porque essas empresas fazem, né? Porque essas empresas, elas dizem que só fazem uma intermediação, elas só estão ligando alguém que quer fazer uma corrida com um motorista que está disposto a fazer essa viagem, ou então que elas são meras empresas de tecnologia, quando na verdade não é disso que se trata. Quando a gente abre o nosso telefone celular e acessa um aplicativo, seja para fazer uma corrida ou seja para receber uma comida em casa, a gente não está querendo uma solução tecnológica, a gente não está querendo um software, a gente não está querendo nada disso. A gente está querendo um transporte, ou o nosso para levar da nossa casa até a nossa escola, até o nosso trabalho, aonde quer que a gente queira ir, ou então a gente está querendo receber uma comida em casa, a gente está querendo receber um almoço, uma janta, um café, né? A gente está querendo um transporte. E é importante que a gente olhe para isso, para a gente compreender de fato o que essas empresas estão fazendo. Não nego que essas empresas adotam mecanismos tecnológicos sofisticados, mas isso não pode ser uma nuvem, isso não pode ser um véu que nos impeça de entender o que elas de fato estão fazendo. Claro. Doutor Calil, boa noite. A Gabriela mencionou aqui que há uma resistência, né, em certos segmentos desses trabalhadores em relação à possibilidade de um vínculo mais formal com essas plataformas, né? O governo enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional, esse Congresso teve apoio em parte da categoria, foi criticado em parte desses trabalhadores também, mas há demandas concretas. Eu queria que você mencionasse, assim, bem concretamente, quais são as demandas daqueles setores, seja de mototaxistas ou motoboys, seja de motoristas por aplicativo, seja de outros serviços que existem, demandas concretas que aqueles setores que conseguiram minimamente algum nível de organização política, para não dizer sindical, porque há um esforço também de formação dos sindicatos dessa categoria, mas quais são hoje as demandas concretas, né, que esses setores estão demandando, né, para além do reconhecimento do vínculo, que alguns querem, outros não, mas há demandas concretas para além desse debate, né? Exato, e me parece que a melhor forma de responder a tua pergunta é olhando para o break dos apps que aconteceu agora no final de março e início de abril desse ano, né? Quando a gente olha para a pauta de reivindicação, a primeira e a mais bem acabada, que está ali, é uma taxa mínima maior do que as empresas estão praticando hoje em dia, né? E isso gerou um consenso entre os entregadores, né? Isso fez com que eles conseguissem se mobilizar, conseguissem fazer várias paralisações expressivas em várias cidades do Brasil. E isso ecoou, inclusive, no legislativo, né? Existe um PL que vem sendo chamado pelos trabalhadores de PL dos breques, que foi uma iniciativa que o deputado Guilherme Boulos apresentou, foi uma iniciativa do deputado Guilherme Boulos, mas vários deputados de distintas orientações políticas subscreveram esse projeto, que está tramitando no Congresso Nacional e que tenta colocar dentro de uma proposta, dentro de um projeto de lei, todas essas demandas que foram objeto, né, que foram pauta de reivindicação no Break dos Apps desse ano, mas que vem constando nas manifestações desses trabalhadores há muitos anos, né? E daí eu me recordo aqui do Break dos Apps de julho de 2020, né, que bem no meio da pandemia, milhares de entregadores tomaram as ruas do Brasil para chamar atenção pelo fato de que eles eram considerados pelo governo federal como trabalhadores essenciais
porém eram trabalhadores que não tinham nenhum direito reconhecido, e a partir dessa manifestação, que trazia também na sua pauta a remuneração mínima, mas também entrega de equipamentos de proteção para eles não se contaminarem pela Covid-19, e também a redução dos bloqueios e das suspensões arbitrárias que eles invariavelmente são alvos no dia a dia deles, e que torna a atividade deles muito insegura do ponto de vista se eles vão conseguir continuar trabalhando no dia seguinte, né? Mas isso estava na pauta de reivindicação desses trabalhadores, e é a partir daí, né, a partir do break de 2020, que esses trabalhadores entram e conseguem colocar as suas demandas no debate público, né? E a partir daí que a gente vê uma expansão significativa e um ressoar, né, dessas demandas desses trabalhadores em toda a sociedade. Eu quero também trazer uma questão aqui, Juliano e também doutor Renan, que a gente tem esse fenômeno da uberização e da gamificação, o doutor citou também, sobre como eles utilizam mais de uma plataforma. Há um relatório que saiu recentemente da Fair Work avaliando também essas plataformas e o resultado aqui, para a gente resumir bastante, mas é uma pesquisa bastante aprofundada, dizendo que os aplicativos estão aprofundando a exploração no Brasil. E ali tem um dispositivo que eu acho que é inédito, falando sobre como essas plataformas elas estão criando suas próprias agências financeiras. Então, além de esses trabalhadores eles estarem em condição de vulnerabilidade e tem que fazer empréstimos, são as plataformas, né, que acabam oferecendo esses valores, né, disponibilizando crédito para esses trabalhadores também. Então, parece que vira uma bola de neve ali também. Eu queria saber como é que o senhor está observando esse fenômeno acontecer. Esse relatório do Fair Work, que foi divulgado na semana passada, ele é muito importante por duas razões, né? Primeiro, que eles vêm fazendo um acompanhamento já desde 2021 sobre as condições de trabalho no país, né? E as notas que as plataformas vêm recebendo, as que estão operando no Brasil e as mais famosas, né? As que têm maior mercado, são notas extremamente baixas, né? Desde que o relatório começou a ser realizado, nenhuma plataforma recebeu nota maior do que 2. Né? E isso numa escala de 0 a 10, quando o que elas estão olhando são condições mínimas de trabalho. Né? Uma plataforma receber um ponto, não é que ela está cumprindo de forma satisfatória todos os direitos e está oferecendo condições muito boas. É que ela estaria fazendo o mínimo. Né? E daí esse relatório ele olha para várias questões sobre transparência, remuneração justa, representação dos trabalhadores, a forma pela qual eles conseguem levar suas demandas à frente, né? Então, a gente já teve 3 edições desse relatório que mostram que, de fato, né, a precarização ela é uma nota muito característica e permanente do trabalho em plataforma digital no Brasil. Mas o que chama atenção, e como você bem mencionou, né, parece que a gente está entrando numa nova fronteira da exploração do trabalho nas plataformas digitais e está chegando num novo patamar de precarização, porque esse relatório de fato ele demonstra que os trabalhadores estão começando a passar por processos de endividamento expressivos, e isso acaba colocando eles num ciclo de dificuldade de sair, inclusive, da própria plataforma digital, né? Porque se esses trabalhadores começam a contrair dívidas com os braços financeiros dessas empresas para poderem realizar o seu trabalho, seja para pagar uma parcela da moto, seja para conseguir pagar o combustível que, enfim, vem aumentando de preço e o valor da tarifa não acompanha esse aumento de preço de combustível, né? Então, se os trabalhadores passam a contrair dívidas com essas empresas e começam a ter dificuldade de pagar, eles vão procurar trabalhar cada vez mais, de forma mais intensa, em mais horas, para tentar quitar essas dívidas, né? E isso faz com que eles entrem num ciclo de trabalho permanente para tentar saldar essas dívidas que é preocupante, né? Porque, inclusive, essa tão propalada liberdade que esses trabalhadores teriam, me parece que essa é mais uma demonstração de que não é bem assim que as coisas estão se dando na prática, né?
Então, o relatório ele é muito importante porque joga a luz sobre esse aspecto que até então não estava tão presente, né, no debate público que vem sendo realizado sobre as condições de trabalho em plataforma digital no Brasil. Eu quero muito agradecer aqui a sua presença, Dr. Renan Calil, e a gente vai continuar acompanhando esse tema, não só no Judiciário, mas também no Congresso Nacional. O Dr. Renan Calil, que é procurador do trabalho, também coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho. Muito obrigada, um prazer e um abraço. Até uma próxima. Obrigado, eu fico à disposição. Obrigado. E a gente segue por aqui também, Juliano, falando de outras pautas que são importantes. Aqui, a gente de olho nos desdobramentos dentro do governo federal também. O presidente Lula está avaliando a possibilidade de fazer uma reforma ministerial. A gente já falou tantas vezes disso aqui, né? Tantas vezes. Mas o objetivo seria reorganizar o governo para as eleições de 2026. Então, a gente vem observando conversas nos bastidores do presidente do Lula com aliados e o Lula está admitindo a intenção de substituir os ministros que vão concorrer nas eleições do ano que vem, 2026, antes daquele prazo, né, que é o prazo final de desincompatibilização. É um palavrão aqui, né? Mas é um momento em que passa atualmente o Lula, né, também os aliados estão enxergando como uma oportunidade, de repente, de ampliar a aliança regional, enfim, com partidos até do centro. Tem muito aliado olhando por esse caminho e queria a sua avaliação nesse sentido. Ainda mais um momento como esse, que a gente teve esse avanço no Congresso, com todos os parlamentares votando a favor dessa proposta. A verdade é que o governo do presidente Lula não fez uma reforma ministerial digna desse nome nesses Sem 2 dúvida. anos e 10 meses, né? E aparentemente vai fazer exatamente no limite do necessário, que vai ser exatamente quando esse prazo da desincompatibilização ele estoura, que é 4 de abril, né, de 2026. Então, se calcula, Gabi, que pode chegar a 12 ministros ou presidentes de autarquia, né, que vão estar aí saindo para concorrer, a deputado, a senador, a governador, né? Então, forçosamente, em abril vai haver, sim ou sim, uma grande reforma ministerial. Agora, acho um pouco ilusório a ideia de que antecipar essa reforma para o final desse ano, por exemplo, pode permitir ao governo forjar alianças sólidas, por uma razão muito simples. Boa parte das lideranças regionais do Centrão vão esperar até o último minuto para poder decidir se embarcam na canoa do presidente Lula ou se vão na canoa de um candidato Centrão ou de mesmo de um bolsonarista, né? Então, A gente teve um anúncio de desembarque bastante acabou recente, de ter, né? de 2 partidos muito grandes, né? Você tem o Kassab interditando alianças com os setores do PSD em muitos lugares. Então, vamos pensar que os 4 maiores partidos do Centrão, que são União Brasil, Progressistas, Republicanos e MDB, não há nenhum grande deslocamento regional que justifique o presidente Lula antecipar a reforma ministerial. O que pode estar na conta é porque tem alguns nomes que podem embarcar no governo, que podem ser importantes do ponto de vista político, mas que não são exatamente populares, né? Daqui a pouco trazer alguma liderança do centro ou da direita, que não é exatamente alguém muito popular na opinião pública, mas que pode ser importante para consolidar alguma aliança regional. Mas, concretamente, o presidente vai ter que fazer uma reforma ministerial robusta antes de abril, né? 12 ministros é muita coisa, 1/3 praticamente da esplanada dos ministérios, e o governo vai ter que fazer uma mudança importante. Pode parecer pouco relevante, porque esse ministro que entra em abril fica só de abril até dezembro, com eleição no meio, mas um passo em falso, Gabi, uma política mal tocada durante 2 ou 3 meses pode ser suficiente para impactar negativamente a eleição. Então, mesmo esses ministros, vamos dizer, tampão, que o governo vai ter que escolher a partir desse processo de desincompatibilização, vão ter que ser muito bem escolhidos. É isso, né? Até porque muito tem se falado, a gente já falou sobre isso muito aqui, sobre uma possível entrada do Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. Tem esse ultimato que a gente já falou aqui sobre a União Brasil e o PP, né? Que tem os seus filiados em cargos ainda do governo. A gente só teve a saída de um ministro.
né? Então, tudo isso acaba também movimentando, não pressionando, mas acaba impulsionando, de certa maneira, talvez uma antecipação de uma reforma ministerial. Mas tem uma resistência também por parte de algum desses ministros, né? Isso também já saiu nos bastidores, essa antecipação. E para além disso, né, Gabi, a gente falou aqui dos partidos como se eles fossem blocos coesos, né? Como se tirar um cara do MDB ou do PSD e isso impactasse na relação. Não é bem assim que funciona, né? O maior exemplo é a União Brasil. A União Brasil da Câmara é totalmente diferente do União Brasil do Senado. Quem controla a União Brasil no Senado é o Davi Alcolumbre, né? Na Câmara, quem controla é a direção do partido, o Rueda, o ACM Neto e Companhia Limitada. Então, concretamente, arranjos feitos por cima com as direções partidárias muitas vezes impactam muito pouco nesse jogo, né? O presidente certamente está avaliando que aliados ele pode trazer para o seu lado. Tem alguns setores importantes do PSD, do MDB, que já estão nessa coalizão para 2026. É o caso do governador do Pará, o Helder Barbalho. Isso. É o caso do governador do Amapá, o Clécio Luiz, do Solidariedade, agora está indo para o PSD. É o caso do Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais. É o caso do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Então, o Lula conseguiu já, em alguns estados muito grandes, muito importantes, ter um palanque mais amplo do que o PT, o PSOL, o PSB, o PCdoB. Então, já tem aí algum avanço. Vamos ver se reforma ministerial ainda tem o efeito que tinha no passado, porque no passado você fazia uma reforma ministerial, você mudava todo o xadrez da política brasileira. Hoje, com as emendas secretas, com 50 milhões de emenda parlamentar para cada deputado, tem deputado e senador que prefere fazer um acordo com o governo para liberação de emenda do que ir para um ministério e ter o Tribunal de Contas no seu cangote, fiscalizando cada passo que ele dá. Aliás, a cúpula do PP deu um prazo ali, por exemplo, para o nome do André Fufuca. De acordo com a Folha de São Paulo, ele tem até o dia 4 de outubro, portanto, sábado, agora, para que o ministro, eventualmente, ministro dos esportes, né, deixe o governo. Então, ainda o Lula não tomou nenhuma iniciativa de exoneração ou não. E no caso do União Brasil, é claro, o contato direto do presidente Lula, Davi Alcolumbre. Então, ele deve estar esperando ali uma indicação do presidente do Senado, eventualmente indicar um sucessor para tomar essa decisão. É engraçado você falar trocar o nome do André Fufuca, porque realmente é um nome que, se ele trocasse, seria bom para ele, para a gente. Né? Exatamente. O André Fufuca ninguém merece. Ainda estamos falando dele, né? Ainda estamos falando dele. Depois de tudo, a entrada dele também apareceu de uma maneira, enfim, foi bastante... se a gente for recordar aqui, né, essas trocas que foram... No lugar da Ana Moser, né? No lugar da Ana Moser, que uma técnica nessa posição, né? Como a gente não via há muito tempo. Exatamente. Juliana, eu quero trazer um outro assunto aqui importantíssimo, que é essa questão da saúde, da intoxicação por metanol. A gente teve um posicionamento hoje do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, trazendo os números... Os dados oficiais de que o Brasil registra até o momento 59 notificações por intoxicação desse tipo. E aí, dessas 59 notificações, entre casos suspeitos e confirmados, 53 são do estado de São Paulo, um número muito grande de São Paulo, 5 do estado de Pernambuco e 1 do Distrito Federal. Isso são os dados que o ministro da Saúde trouxe nessa quinta-feira, dia 2. E o Padilha também, ele apontou para a instalação, né, que deve acontecer lá em Brasília, para uma sala de situação para monitorar esses casos diante da gravidade da situação, né, os casos crescentes de intoxicação, e também para coordenar as medidas para serem tomadas nesse sentido. E então, ele fez uma entrevista coletiva a respeito disso. A gente tem um trecho da fala do ministro da Saúde e a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos lá. O profissional de saúde é obrigado a perguntar para aquela pessoa aonde que ela acha que ingeriu aquela bebida adulterada. Se a pessoa fala, foi numa festa, a gente identifica qual foi a festa e vai identificar quem forneceu a bebida para aquela festa. Se é alguém que comprou numa festa menor, se tem um buffet. Então isso permite o rastreamento de onde vem aquela bebida. Se a pessoa falar, foi numa loja, no supermercado, a gente identifica mais rapidamente de onde vem aquela bebida, passa essas informações para as forças de segurança para que elas façam a investigação. Juliana, então a fala do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, observando, acho fundamental a instalação de um monitoramento muito de perto a respeito do que está acontecendo
E chama muita atenção o número de casos de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E aumentou agora à tarde, tá? A última, estava vindo para cá, para o ICL, ouvindo uma rádio que confirmava até então 38 casos. Então já temos 53, 15 casos confirmados aí nas últimas 2 horas. 160 garrafas apreendidas de uísque falsificado, agora à tarde, se eu não me engano. Então, assim, como se o Brasil tivesse pouco problema, né, Gabi? A gente tendo que lutar para ter uma reforma tributária justa, pelo fim da escala 6x1, para preservar a Amazônia, para gerar emprego, para enfrentar as tentativas de golpe. De repente, o país está diante dessa situação, né, que é intoxicação por metanol. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, talvez você se lembre, de uma fábrica de cervejas, onde teve um vazamento de um produto químico que ficava num tanque de contenção, né, um tanque de resfriamento, e teve um vazamento nesse tanque, e isso contaminou uma parte da produção, um evento acidental, né? E agora nós estamos falando de gente, né, querendo baratear sua produção de bebida falsificada e usando um componente químico que já levou algumas pessoas à morte no Brasil. Então, é uma situação que, de fato, fala sobre a nossa fiscalização. Nós tínhamos um programa de fiscalização, um sistema de fiscalização de bebidas especificamente. Uma autodeclaração. O Sicob, né, que foi criado no governo do presidente Lula em 2008, Sicob, Sistema de Controle de Bebidas. O Temer transformou isso numa autodeclaração. Então, um afrouxamento dos mecanismos de controle da produção de bebidas. E o resultado do que pode causar. Tá aí. Posso fazer um outro aspecto também, claro, que a gente não falou, porque, enfim, já faz alguns dias, mas eu acho que é um aspecto importante, porque a gente teve um pronunciamento do diretor-geral da Polícia Federal falando a respeito disso, dizendo que a corporação vai investigar se esse crime, se o crime organizado está envolvido com essa questão da adulteração das bebidas alcoólicas. E automaticamente, praticamente logo depois, o governo do Tarcísio, ele disse que não, descartou essa possibilidade. Quer dizer, antes da Polícia Federal dar o seu parecer sobre uma investigação. Claro, está com medo, porque agora o Brasil todo está sabendo a força que tem o PCC em São Paulo. E uma das hipóteses, Gabi, é justamente que o metanol que era usado para adulterar combustíveis nos postos controlados pelo PCC, com o maior rigor da fiscalização desses postos de gasolina, tenha sido desviado esse produto para adulterar as bebidas. Então, pode ser que não tenha sido o PCC diretamente, mas pode ser uma consequência da maior fiscalização que as operações, veja bem, da Polícia Federal. Não são fiscalizações da Polícia Civil do governador Tarcísio de Freitas, não, tá? Da Polícia Federal, que apertou o cerco contra o PCC, que pode ter levado o crime organizado a desovar esse metanol na produção de bebidas falsificadas. É estranho que o Tarcísio saia, não em defesa do PCC propriamente, mas livrando a cara do PCC tão rapidamente. Ele sabe que o Brasil está de olho no que está acontecendo. É isso, Juliano. Você que permaneceu aqui bravamente comigo neste CL Notícias Segunda Edição, foi fiel nessa quinta-feira. Eu quero convidar mais uma vez o público que está nos acompanhando aqui, também fiéis que ficaram comigo até o final desse CL Notícias Segunda Edição, para baixar o trailer do nosso documentário original, que estreia na semana que vem, para você mandar nos grupos de Zap. Vai lá em sl.com.br/trailer, para você já deixar o gostinho ali no grupo da família, né? Muito bem. De repente causar discórdia, mas com informação. Com informação e com conteúdo educativo do nosso documentário. Vamos nessa? Vamos nessa e prestar nossa quase sexta, homenagem ao grande Milton Nascimento. Amanhã voltaremos com esse tema aqui no ICL. Eu não vou estar aqui, vou estar numa viagem de trabalho, mas deixar aqui nosso abraço a todos os fanáticos como eu por Milton Nascimento, para mim o maior compositor da música brasileira. É isso, a sorte de viver no mesmo tempo que Milton Nascimento. Que sorte a nossa. Obrigada por ter lembrado. Obrigado. Vamos nessa. Até amanhã, pessoal. Boa noite a todos. Viva la libertad, carajo! Esse era o grito de guerra de Javier Milei para seus apoiadores. Um rugido de um anarcocapitalista de personalidade instável e autoritária, mas que para milhões de argentinos significou perder direitos, perder emprego, perder rendas, perder futuro. Eduardo Moreira foi então à Argentina investigar o que a mídia não mostra. E aí vem, vai pra Argentina, carajo, a verdade que precisa ser contada.
É um filme continuação do premiado Vá Pra Cuba, Eduardo, que é sucesso internacional do ICL. A estreia de Vai Pra Argentina, Carajo vai ser dia 9 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E é de graça. Até lá. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7 da noite, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7 da noite, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.